Bom, pessoal, agora são 9h04 nessa sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Receba aqui ao vivo nos nossos estúdios, tanto via rádio quanto via internet também, lá no Facebook, jornalistas Álvaro Pereira, Priscila Pimentel, e o nosso convidado hoje é o prefeito municipal de Coromandel, Fernando Breno. Bom dia, Álvaro, bem-vindo. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, ao vivo aqui no estúdio da Gerais FM, um convidado especial, nosso prefeito Fernando Breno, que vem aqui dar alguns spoilers para a gente, né? Falar um pouco sobre a programação das comemorações do centenário de emancipação política de Coromandel. Vem aí, não é? 8 dias de festas, de comemorações, entre o dia 2 e o dia 10 de setembro próximo. E o prefeito já anunciou aí a programação e vai falar um pouco sobre isso, mas também sobre outros assuntos de interesse da comunidade. Bom dia, prefeito, prazer em recebê-lo. Bom dia, Álvaro, bom dia, Matheus, Priscila e todos os ouvintes dessa rádio tão querida que é a Gerais FM. Para nós é motivo de orgulho estar aqui com vocês para falar desse momento histórico e emblemático que é o nosso centenário, mas também para falar de ações que nós estamos desenvolvendo em favor das pessoas da nossa grande Coromandel. Bem, nós estamos aí ainda alguns dias do evento, mas a repercussão já é bastante grande, uma expectativa, uma contagem regressiva, né? Qual é a dimensão que o senhor dá a esse evento? Olha, imagino eu que seja o evento mais marcante da história do município. Não é todo dia que você completa 100 anos de emancipação política e administrativa. E ainda mais Coromandel, que tem uma história ligada à cultura gigantesca, uma história de grandes coromandelenses, de grandes personagens que fizeram e fazem a história do município e grandes pessoas que já têm um renome nacional e estadual. Então, para nós, vai ser motivo de orgulho celebrar e estar prefeito do centenário dessa terra. Vamos falar um pouquinho sobre a programação e já no dia 2, sábado, né, nós teremos o lançamento de um livro importante, né, que conta parte aí da história da cidade a partir de depoimentos de coromandelenses que participaram ativamente dessa história. Fala um pouco sobre esse livro, como é que surgiu essa ideia. Eu sei que ele foi organizado pela Maria do Rosário Caetano, que é uma conterrânea nossa, jornalista, crítica de cinema, uma pessoa muito querida. Então, na verdade, a gente tenta congregar todos os atores da cultura. E não tem como nós falarmos de uma história de um povo sem descrever isso num livro. Então, a Maria do Rosário tem que destacar aqui o trabalho do Borginho, que é sempre um parceiro gigante nesse tipo de ação. É o nosso historiador aqui. É o nosso historiador e quer saber algo de Coromandel ou identificar uma foto, fala com o Borginho, que o Borginho esclarece. Então, assim, é um dos elementos que nós temos que privilegiar. E não posso deixar de falar da nossa equipe de cultura, capitaneada pela minha querida dona Francinete, né, que é a nossa eterna professora, que faz um trabalho gigante, inclusive recentemente esteve aqui com vocês, e resgatou realmente essa vontade de descrever num livro essas ações todas aí de Coromandel. Então vai ser um momento bacana. Chama-se Coromandel Centenária, né? Exatamente. Um livro de memórias e afetos. Conhecendo Coromandel, também nós temos um livro infanto-juvenil. Então teremos aí 2 públicos que serão atingidos com esses livros que nós vamos colocar na Casa da Cultura. Muito bem, até no sábado mesmo teremos também um evento aí, de alguma forma foi uma feliz coincidência, a Gerais FM está comemorando 30 anos, quando Coromandel comemora 100 anos, e até fizemos aí, e eu queria lhe agradecer, prefeito, por ter essa sensibilidade de conciliar os 2 eventos. No sábado mesmo teremos o Corofest, que nós vamos passar a reeditar o Corofest como uma festa anual de aniversário da Gerais FM, e segue a programação, né, com grandes eventos também ao longo da semana. Vai estar aqui o maestro Leonardo Bruno, né, filho do nosso querido, ilustre Abel Ferreira. Ele vai participar, não é, de um evento importante.
No dia da inauguração No do dia- Marco do Centenário, com apresentação de Isso. bandas e muita. Ele vai reger a banda de música de Uberlândia, Uberlândia, né? Tem um ensaio, já estou até com um ensaio que ele foi feito lá ontem, ele está lá em Uberlândia, inclusive, e vai ficar muito bacana. E eu quero parabenizar a rádio pelos 30 anos, nós tivemos essa sensibilidade, porque a história de Coromandel se confunde com a Rádio Gerais FM, sem dúvida nenhuma. É uma Obrigado. rádio que tem uma presença importante a nível local e regional, né? Então nada mais oportuno, teremos o Corofest, depois no dia 10 teremos a cavalgada para encerrar aí Exatamente, junto vamos de fechar em novo, grande estilo com a cavalgada. com as Gerais, então foi um momento muito bacana, uma feliz coincidência. E no dia 2, nós ainda temos o nosso momento evangélico na Praça da Bíblia, que é uma praça que hoje está sendo frequentada justamente para esses eventos religiosos, para a gente poder congregar também todos os credos. O senhor falou da inauguração do Marco do Centenário, explica melhor para a população, para os nossos ouvintes da Gerais FM, porque vai ser inaugurado aí um busto, né, de um garimpeiro que foi referência, né, e que passa a simbolizar o centenário. Primeiro é importante a gente contextualizar a história de Coromandel. Coromandel surgiu através de garimpeiros que foram para Paracatu, antigo Paracatu do Príncipe, descobrir o ouro e pararam em Coromandel porque foram descobrindo o diamante. E aí nós tivemos aqui as nossas primeiras moradias ali aos arredores da Igreja Santana, que inclusive lá tem o marco inicial da cidade. E esse garimpeiro, que é o Joaquim Venâncio, que é um garimpeiro da cidade de Presidente Olegário, teve a feliz atitude de, em 1938, extrair no Rio Santo Antônio o maior diamante do Brasil, que é o Getúlio Vargas, de 726,6 quilates. E aí, retratando todos esses garimpeiros, toda essa origem de Coromandel, nós vamos então colocar essa estátua aqui de frente à Casa da Cultura, nada mais oportuno do que esse ambiente para nós que é de muita cultura e muito conhecimento, deste garimpeiro, com uma réplica também na sua peneira do diamante Getúlio Vargas. Então nós teremos ali uma atração que será histórica para o nosso município. Estamos também fazendo a reforma e restauração da nossa Casa da Cultura para receber bem as pessoas e teremos ali um ponto turístico-cultural do nosso município e mostrar para a população, que às vezes a população nem sabe, como foi a origem do nosso povo. Muito bom isso. E na quarta-feira, né, dia 6 de setembro, teremos aí a honraria Cidadãos Centenários, né? A ideia é homenagear 100 filhos de Coromandel, pessoas que contribuíram de alguma forma para divulgar, para projetar o nome de Coromandel, né? Essa é uma ideia nossa realmente para prestigiar quem tanto fez e faz pelo nosso município e dizer bem claramente que nós fizemos esse projeto de lei, que virou lei, e nós dividimos lá em 10 áreas de atuação. Esporte, política, empresários, agronegócio, mas colocamos uma área que é muito interessante, até em homenagem ao Goiás, em uma das suas músicas, que são os tipos populares. São pessoas simples de nossa terra que serão privilegiadas e receberão esse prêmio como cidadão do centenário. Vou destacar 2 que foram eleitos aqui, que para nós são símbolos da nossa cidade. O senhor Iraci Pipoqueiro, que é marcante, e o nosso famoso Gaiado. Então, assim, são pessoas ilustres da nossa Que terra, também serão gente homenageadas. da minha terra, e que nós criamos uma área chamada tipos populares de minha terra. E aí eles foram considerados dentro desse know-how. E te parabenizar também, Álvaro, porque você foi um dos agraciados. Nós tivemos uma votação de um grupo seleto, de um comitê seleto. Comissão, né, uma foi comissão criada. seleta foi criada de membros da sociedade, membros da gestão, e você também, justamente por tudo que já fez e faz pelo município, foi um dos agraciados. Muito obrigado, eu me senti muito honrado quando a Francinete me ligou comunicando que eu estava entre os 100 homenageados e fiquei duplamente feliz porque soube que meu pai também, doutor Hermiro Rodrigues Pereira, né, que foi prefeito de Coromandel por 2 vezes, também tinha sido agraciado. Então fiquei muito honrado com essa escolha e, na verdade, eu tenho me sentido muito bem acolhido aqui em Coromandel, né, nesse retorno depois de tantos anos fora. E é muito bom, né, a gente se sentir acolhido na terra da gente. Sem dúvida, e é muito merecido. E vamos destacar que, além de você, figuras notórias
como Goiás, Abel Ferreira, Dr. Sebastião, Marcos Nassif, Dr. Nivaldo e vários outros nomes que serão homenageados entre esses 100 cidadãos que para nós é motivo de orgulho. E lembrando que no dia 6, nós teremos de maneira inédita em Coromandel a final do concurso estadual do queijo. Isso também Esse é é muito o importante. primeiro evento que acontece no Alto Paranaíba do queijo Minas, que é o maior, que é o queijo mais famoso do mundo, né? Que é o Queijo queijo artesanal. Minas artesanal. Então, nós teremos esse evento com a presença das autoridades do Estado, com a presença de prefeitos, deputados, a Emater e a Prefeitura vão entregar esse prêmio aqui na nossa cidade, em comemoração também ao nosso centenário. Coromandel é uma referência já também nessa área, né? Eu me lembro que eu gostava muito de levar para os meus amigos em Brasília o queijo ali do Seu Jesus, né? Cortes. E até hoje é o meu queijo preferido. E fazia um sucesso enorme lá em Brasília e depois eu tinha sempre que levar novamente, porque as pessoas apreciavam muito essa E pior que eu iguaria. também faço isso até hoje. Não há agrado melhor. Não é agrado melhor. Essa premiação, ela coincide com o selo, né, de indicação de procedência do queijo Isso, aqui do exatamente. Cerrado, da região do Cerrado, que vai beneficiar cerca de 6 mil produtores aqui em Coromandel. Isso. Nós temos agora, estamos celebrando e vamos celebrar de maneira inédita também a indicação geográfica do Cerrado Mineiro com um selo de procedência de qualidade do queijo Minas artesanal. E nada mais justo do que nós começarmos a fazer um prêmio aqui em Coromandel e aí nós vamos ter várias pessoas da região que serão agraciadas e beneficiadas com isso. Lembrando que hoje, o produto de Coromandel, que é certificado no nosso município através do SIM, nós conseguimos o selo de equivalência ao CISB. O produtor de origem animal que vender e tiver o queijo certificado aqui, ele pode vender, Priscila, para todo o Brasil. Todo o Brasil. É uma inovação Muito da importante. nossa gestão e uma marca para gerar produto, valor agregado ao produto do coromandelense. A indicação de procedência aqui do Cerrado se junta à indicação do queijo da canastra e do queijo do Cerro. Sim, então são só três São queijos, três tipos de queijo mineiro Exato. que tem essa indicação geográfica. Prefeito, nós vamos ter também a tradicionalíssima festa do coromandelense ausente, né? Eu já tive a oportunidade de participar de algumas festas aí no passado, uma em Brasília, outra em Belo Horizonte, reunindo coromandelenses que residiam nessas cidades. E agora, essa festa e esse grande encontro aqui em Coromandel, né? Sem dúvida, é um resgate desse momento que, como nós salientamos aqui anteriormente, é um momento de rever coromandelenses, personalidades, pessoas que amam a sua terra, que como nós estávamos falando, eu já saí para estudar e retornei, mas Coromandel nunca sai da gente. É Né? verdade. E o coromandelense tem esse bairrismo apurado, sabe, Matheus? Então a gente precisa realmente desse resgate que é importante e esse momento aqui no dia 8 de setembro é para isso. E nós ainda teremos no dia 8 o show de Amantes da Terra, com artistas de Coromandel que estão aqui ou estão fora do município, aqui na nossa cidade. É o momento de prestigiar os artistas da nossa cidade. Bem, no dia 7 de setembro, né, feriado de 7 de setembro, teremos aí o show do César Menotti e Fabiano, na Praça Abel Ferreira, né? E Grande atração aí. Isso. Musical. Hoje é o que a população mais espera, né? Sem dúvida. E não foram escolhidos à toa, só para contextualizar. O Zé do Ouro, que é o pai dos meninos, teve a oportunidade de residir em Coromandel em razão do garimpo do diamante. E aí eles foram conhecendo a história de Coromandel. E teve um determinado momento que César Menotti e Fabiano gravaram um CD só de músicas do Goiás. Então eles têm uma história com a nossa cidade. Por isso que eles foram escolhidos. Foram escolhidos por esse vínculo, por esse amor realmente pela cidade. Então com certeza será um show gratuito, aberto a todos os públicos, que já não é só Coromandel não, viu gente? A região inteira está comentando sobre esse momento, né? Então assim, vai ser algo marcante que vai celebrar de uma vez os nossos 100 anos. Muito bom, e já que estamos falando não só para Coromandel, mas também para 28 municípios aqui da região, vamos aproveitar para convidar, né, também a população, os amigos desses municípios, para que prestigiem a nossa festa aqui em Coromandel. Sem dúvida. Bem, vamos falar também de outros assuntos, porque acho que temos boas notícias na área de saúde, por exemplo. Eu me lembro que na Expo Coró, o senhor anunciou que havia conseguido uma verba expressiva, né, para construir, na verdade, um novo pronto-socorro.
Fala um pouco sobre isso. Então, Álvaro, o coromandelense tem um amor fenomenal sobre o pronto-socorro, né? E o pronto-socorro, que inclusive você, enquanto deputado, ajudou na época o Marcos Nassif a conseguir esse recurso e realizar aquela obra. Só que as coisas se deterioram, né? Sem o tempo dúvida. passa e isso já tem mais de 30 anos, Sem né? dúvida. Então é momento realmente de nós corrermos atrás, várias gestões tentaram, não conseguiram, e graças ao apoio político que nós recebemos, inicialmente do nosso governador Romeu Zema e do deputado Leonídio, nós conseguimos esse recurso no valor de 6 milhões de reais. E aí não é o recurso todo. Nós vamos complementar basicamente com 1,5 milhão a 2 milhões de reais para fazer esse novo pronto-socorro. Essa UPA 24 horas, nos moldes do Ministério da Saúde, totalmente moderna, com um projeto de ampliação do que nós temos hoje. Muito pouca estrutura vai ser aproveitada, mas o local será mantido pelo bem do coromandelense como coração da cidade, o povo já está acostumado ali. Então nós estamos na fase final agora de ajuste das planilhas. Essas planilhas estão sendo atualizadas porque nós temos que respeitar a tabela da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, os preços atuais, e aí nós vamos encaminhar para a licitação. O que é o nosso planejamento? Se a licitação ocorrer tudo bem, porque é uma licitação de tomada de preço, é uma licitação de concorrência, aliás, é uma licitação grande, a gente espera até dezembro iniciar essa obra. Mas depende da empresa que vencer, se vai ter recurso ou não, então não dá para a gente garantir que será dezembro, mas a nossa ideia é iniciar a licitação até o próximo mês, depois nós abrimos o processo em 60 dias para ver as propostas e depois habilitar os vencedores. Lembrando que é um processo muito grande, é um processo complexo, mas que vai marcar história em Coromandel. E eu falo que esse é um presentão do centenário da nossa cidade. Talvez seja o maior presente que nós, enquanto gestores, estamos entregando para o nosso povo. E isso não é assim, não. Nós anunciamos lá, mas nós já estamos mais de ano lutando para receber esse convênio e mostrando para o Estado, para as autoridades, a necessidade do município ter esse atendimento especial para o nosso povo. Muito bem, quer dizer, se tudo correr bem, é uma obra para ser iniciada no início de 2024, né? É o que a gente planeja. Ainda na área de saúde, eu gostaria de tratar aqui de um outro assunto que se refere à Santa Casa. Santa Casa de Misericórdia, Santa Casa Dr. Sebastião Machado, né? A Santa Casa passa por um momento de dificuldade financeira. Nós tivemos a oportunidade de conversar aqui com o provedor, né, o Anderson, e ele nos falou desse momento de dificuldade, porque a Santa Casa depende, né, para se manter dessas verbas que chegam através de emendas apresentadas ao orçamento por deputados, senadores, que são votados aqui em Coromandel. Essas verbas têm que passar pela prefeitura, necessariamente, né? E o Anderson estava falando dessa dificuldade, ele está com um déficit lá considerável. Como é que está essa questão? Já está sendo equacionado? Sim, hoje a Santa Casa, ela tem aí aproximadamente... ela tem uma despesa de quase 500 mil reais. E uma receita que varia entre 350, 400, isso é variável, né? Depende. O que a gente tem feito? Através dos nossos apoios políticos, como você muito bem disse, o que tem sustentado a Santa Casa são as emendas parlamentares. O município tem uma parceria muito grande, nós custeamos grande parte desse valor mensal para a Santa Casa, mas é necessário mais aporte financeiro. E te digo por quê. Hoje a população está muito mais adoecida do que antes. O Covid deixou sequelas. Quem está dizendo isso não sou eu, é a Organização Mundial de Saúde. Então nós estamos, por exemplo, um município que investia há 4 anos atrás 15 milhões na saúde ano, nós estamos investindo 40 milhões. Então só por aí vocês têm noção. Então realmente o nosso foco principal da gestão é a saúde por tudo isso que aconteceu. E a Santa Casa nós não estamos parados no tempo. O que é a vantagem da Santa Casa? Ela está se modernizando e se atualizando com as atuais demandas. O que foi feito lá? Conseguimos, em parceria aí com o Estado, convênio com o IPSEM, com o Instituto da Polícia Militar, com outros institutos para avançar. Fizemos um convênio com os servidores do município, justamente para entrar mais recursos também na Santa Casa. O que era feito? O nosso município não servia, Priscila, alimentação no pronto-socorro. Hoje nós estamos servindo para os pacientes e da onde que a gente pega? Da Santa Casa. A limpeza, a máquina de esterilização do município,
e do pronto-socorro, quem faz é a Santa Casa. Então, tudo que nós estamos podendo lançar de recursos a mais para a instituição, nós estamos fazendo. Porque tem aumentado a demanda, porque né? tem aumentado justamente a demanda. E mais do que isso, nós estamos prestes a inaugurar agora um centro de diagnóstico de imagem. Com tomografia, nós já fizemos, Álvaro, é importante deixar claro, mas a tomografia não é para todo mundo que sentiu uma dorzinha, não. É caso urgente, grave. Mais de 700 tomografias pelo SUS na Santa Casa. Tem o quê? Um ano de funcionamento Não a tem tomografia? nem um ano, não tem nem 6 meses de funcionamento. Então, assim, é muito importante. Olha o que nós estamos economizando com pessoas que iam para fora, com gasto, com falta de conforto. E agora nós vamos ter raio-x, ultrassom, endoscopia e colonoscopia. Está muito perto de encerrar agora, só colocar uns computadores, alguns ajustes, para a gente inaugurar isso lá. E outro projeto mais audacioso ainda, que eu falo que o Anderson e eu, nós dois somos dois doidos, mas do bem. É dois doidos do bem. Visionários. Um que quer fazer, o outro que faz. Isso, nós estamos pensando lá na frente. Nós não estamos pensando em Coromandel, Álvaro, como Currutela, não. Quando a gente fala da grande Coromandel, é porque nós queremos uma cidade que se autossustente, principalmente na saúde. E quando você fala lá que nós estamos lá com a obra para 10 leitos de UTI, que serão parte particular e a maior parte pelo SUS, nós queremos, não é só a questão do paciente internado lá, não. É para mostrar para o coromandelense que ele pode fazer uma cirurgia de alto risco aqui e ele vai ter um lugar para ele ser amparado caso precise. Então, a questão das UTIs, que a gente planeja até o próximo ano a gente concluir mais um presente do centenário para o nosso povo, é muito disso. Não é só a internação, é a possibilidade de fazer outras cirurgias aqui. Então, segurança para o paciente, né? Sem dúvida, segurança. Então, a gente precisa que a população também abrace a Santa Casa, tem os amigos da Santa Casa, tem as parcerias, porque só nós também, nós não conseguimos. E todo tanto de apoio é pequeno, porque a saúde, eu falo a verdade, é um saco sem fundo. Essa questão é muito bem lembrada, porque a gente percebe que Coromandel tem crescido muito, né, nos últimos anos. Para mim, por exemplo, que vivi Coromandel há 30, 40 anos passados, nesse retorno eu vi uma outra Coromandel, né? Uma cidade próspera que está crescendo, né? Muitos investimentos chegando de fora. E a cidade já oferece hoje muitos recursos que não oferecia antes. Então já se consegue viver em Coromandel com ótima qualidade de vida em todos os sentidos, e eu queria registrar isso aqui. O censo também recente mostrou o crescimento da cidade. Muitas cidades até evoluíram nesse período, né? Apresentaram população menor do que a apresentada, e ainda assim, né, a gente imagina que Coromandel cresceu mais do que o censo revelou, né? Sem dúvida. E essa é uma questão que eu gostaria também de tratar aqui. Essa é a sua visão também? Porque a gente percebe que a cidade se expandiu fisicamente de uma forma impressionante. Quase 2 ou 3 Coromandéis em relação ao passado. E as ruas lotadas, né? As que ruas a estão população cheias. também não tenha crescido na mesma proporção. Na verdade, nós tivemos um censo pífio, sem qualidade, e assim, por mais que nós tentamos ajudar, nós já até fizemos um questionamento no tribunal, e a nossa ideia até ajuizar uma ação em razão disso, deu lá 28.966 habitantes, salvo engano. Não é a nossa realidade, embora aumentou do último censo. Por quê? Se você chegar lá na minha sala lá, Álvaro, na prefeitura, tinha um quadro lá de 2013. Eu acho que eu mostrei para o Matheus. Isso, a gente viu lá. E aí nós atualizamos ele agora em 2022. Até os distritos todos cresceram. A diferença é bem grande. Entendeu? A diferença é gigante, disso que você está falando. Então a nossa densidade demográfica ela foi espalhada. E não foi contabilizado isso no censo. E outra questão, como nós temos uma zona rural muito grande, com 7.500 quilômetros de estrada, com mais de 3.000 propriedades rurais, eles não alcançaram isso. Eles não foram nos rincões. Eles não foram lá na divisa com Goiás, que nós temos ali na Gamela. Não foram lá na divisa com Pântano, que nós temos com Patos de Minas ali pelo Pântano. Quantos habitantes tem o Pântano hoje? No mínimo hoje 2.500 habitantes, né? Depende da época, né? Porque pode até aumentar. Depende da época. Então, assim, não foi bem feito. E hoje, pelo atendimento que nós temos aqui de saúde,
pelo que se é produzido de lixo, pelo número de 24 mil eleitores, como que eu vou ter só 28 mil habitantes? E é importante se questionar esses números, porque isso implica em recursos financeiros para o município. Sem dúvida. Quando você passa de 30.500 habitantes, você ultrapassa de 1,4 para 1,6 o seu fator do FPM. Então nós teríamos uma situação limite, né? Enquanto isso está prejudicando o município. Tanto que a gente poderia ter muito mais investimento. Hoje, no Coromandel só consegue fazer os investimentos que nós conseguimos por causa da nossa articulação política. Porque os recursos ordinários, de recursos próprios, é só para conter as despesas. E ontem eu tive uma notícia ruim. Nós tivemos ontem, com cooperação ano passado, uma queda de 294 mil no nosso FPM. Então isso está preocupante. Se o governo federal não criar um mecanismo para ajudar os municípios, nós vamos ter grandes dificuldades em breve. Isso não é só eu que estou falando, não. Os outros prefeitos, eu estou presidente da Amapá, nós estamos conversando muito sobre isso, o momento é de perigo. Isso puxa para mim um outro assunto, que é a reforma tributária, né? Essas mudanças aí que estão sendo discutidas e até já aprovadas na Câmara, né? Que mudam estruturalmente o sistema de cobrança de impostos aqui no Brasil. A população está acompanhando isso com interesse, mas eu percebo, por exemplo, que há uma divisão assim no meio político, né? Algumas pessoas estão preocupadas com essa reforma tributária. Eu vi mesmo o prefeito de Uberlândia, o Odelmo, né? Faz sérias restrições e acha que os municípios podem perder receita com ela. Qual é a sua visão sobre a reforma tributária que está sendo discutida em Brasília? Primeiro, a reforma tributária é um discurso de muitos há muitos anos. Você esteve no Congresso, você sabe disso que eu estou falando. Necessária? Demais. Agora, mais do que a reforma tributária, eu defendo um novo pacto federativo. E aí nós precisaríamos de uma nova Constituição, que nós precisaríamos, na verdade, apenas de 2 entes, na minha humilde opinião, igual é feito em alguns países da Europa, que seria município e união. Porque hoje, tudo que vem para o município, não vem o recurso. Aponta-se a despesa, mas não vem a receita. Agora, o que me deixa dúvida nessa reforma tributária, falando dela, é o que os decretos dos impostos vão colocar. Porque lá ficou confuso, sabe, Álvaro? Fala assim, ó, o IVA vai ser regulamentado depois por decreto. Mas qual a alíquota que vai ser colocada por decreto? Essa é a grande dúvida. Essa é a grande dúvida. Qual Então, hoje eu não tenho ainda uma opinião totalmente formada sobre isso. Só que estou preocupado. Estou preocupado porque ela não ficou clara. Ela está obscura, essa reforma tributária. Então, só nos próximos dias que nós vamos poder caminhar e entender. Agora, tudo que aqui não chegar de recurso para o município, igual concentrar as despesas com o IVA, é complicado. Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Estão passando responsabilidades para nós, mas não estão enviando os recursos. Muito bem, é um risco aí. A gente sabe que a reforma tributária tem o lado positivo também, que é a simplificação do processo tributos, de cobrança de impostos. Hoje, unificação você das tem alíquotas. inúmeros impostos, isso complica a vida, inclusive, de qualquer gestor, de qualquer empreendedor. Né? Os contadores têm um trabalho enorme para fazer essa contabilidade das empresas, mas há realmente ainda muita dúvida em relação à alíquota a ser paga, não só pelas pessoas jurídicas, mas também pelas pessoas físicas. Essa é a grande dúvida. A gente vai pagar mais ou menos imposto. Né? Ninguém quer pagar mais, então né? Isso não está claro. Prefeito, voltando um pouquinho à questão da área da saúde, tem uma colocação ali de ouvintes falando que Coromandel precisa urgentemente receber bons médicos porque a cidade ainda está carente nessa área. E ele cita a especialidade ortopedia. Não procede. Nós assumimos e nós não tínhamos, era só uma vez na semana. Hoje nós temos ortopedista 2 vezes por semana. Inclusive ontem ele veio e atendeu lá no nosso pronto-socorro, o doutor Lúcio. E o senhor tem uma média de atendimentos dia, não tem? Tem, dia, geralmente são 30 atendimentos dia, salvo engano, tem que conferir. Mas o que acontece? Sobre especialidade médica, às vezes as pessoas não sabem. Nós assumimos uma gestão com 6 especialidades médicas. Hoje nós temos 13 especialidades médicas. Claro que a gente gostaria de ter mais, mas às vezes o município não aguenta pagar tudo isso. Como eu disse anteriormente, investia-se 15 a 20 milhões em saúde, hoje nós estamos investindo 40. E aí, além disso, são muitas, nós temos dermatologista que nunca teve, urologista, pediatra 2 vezes por semana, ortopedista, cardiologista, oftalmologista, neurologista,
angiologista que nós fizemos agora recentemente na Santa Casa, inclusive as cirurgias vasculares, a otorrino. Então, assim, são 13 especialidades médicas que nós temos no nosso município hoje. E as pessoas, vamos voltar naquele assunto das faltas? Agendam e não vão, isso gera custo para o município? Deixa eu falar aqui para o Geraldo. Seu Geraldo, o seguinte, o que aconteceu aqui? Nós temos pessoas que marcam as consultas com os especialistas e não vão, Álvaro. Teve um mês que nós tivemos mais de 50 pessoas que geraram um absenteísmo. Ou seja, marcam sem necessidade real, né? Exatamente. E aí prejudica quem está na fila. Então é outro ponto importante que a Priscila colocou para que a população colabore com isso. Ah, não vou conseguir, avisa antes, para ver se dá tempo da gente chamar outra pessoa. De qualquer forma, o município está pagando essa consulta. Exatamente. Então, assim, a gente precisa dessa consciência também da população. Saúde não é fácil, mas nós estamos fazendo de tudo para melhorar. Inclusive, recentemente recebemos um prêmio mineiro de boas práticas de gestão com o projeto da saúde, que foi considerado o melhor de Minas. Prefeito, vamos falar um pouquinho também sobre essas mudanças no trânsito da cidade. A gente percebeu que houve aí algumas ações mudando, por exemplo, a direção do trânsito em algumas ruas, onde era mão dupla, passou a ser mão única. Também sinalizações que eu achei muito importantes nas laterais das ruas, né, mostrando onde você pode estacionar, onde não pode estacionar, particularmente aqui na rua Rio Branco, da Gerais FM. Eu achei que o trânsito melhorou muito depois de que passou a ser apenas mão única, né? Era bastante conturbado o trânsito aqui, talvez por causa também do ginásio ali Herval, a saída dos alunos, era bem confuso e melhorou muito, a gente percebeu com essas mudanças. Esse trabalho já está encerrado ou ele vai se estender também a outras áreas da cidade? Então, primeiro, deixar claro para a população que não é algo que vem da cabeça do prefeito. Nós temos uma lei, um plano de mobilidade urbana, que a nível nacional, que precisa ser aplicado também nos municípios. Esse plano foi aprovado na Câmara Municipal por todos os vereadores, mas antes disso foi feita audiência pública, foi feito questionário pela internet, formulário apresentado de dicas da população e uma equipe de engenharia de trânsito veio e olhou todo o nosso trânsito, porque eu não tenho competência técnica para falar, é para cá ou para lá. Não, nós temos que ter uma equipe técnica que nos dá essa guarida e esse respaldo. Nós fizemos isso. Começamos lá em 2021 e chegamos a esse desenho que nós temos hoje. Coromandel aumentou muito o número de veículos. Eu creio que hoje nós estamos recebendo muito elogio da população que entendeu que realmente era necessário. Não existe cidades que no centro são mão dupla mais, exceto cidades que são muito pequenas. Coromandel já não é esse tipo de cidade. Nós somos uma cidade que hoje, para vocês terem ideia, Minas tem 853 municípios. Nós somos a 122ª em número de habitantes. Então quer dizer que tem 700 municípios atrás da gente. Então nós não somos um pequeno município mais. Nós temos que ser encarado como a grande Coromandel, que é aquele pensamento. Eu não quero Coromandel com um pensamento de Currutela. Eu quero Coromandel com pensamento de cidade grande e de cidade que avança no progresso e também no trânsito. Aí nós conseguimos avançar. Ainda faltam alguns ajustes. Nós temos algumas placas para pessoas com deficiência que ainda serão instaladas, que também é algo inovador, que nós vamos colocar dentro do nosso trânsito, prestigiando essas pessoas que merecem sim ser prestigiadas. E aí nós vamos ter nós já estamos tendo um trânsito mais organizado, mas o trânsito depende muito do nosso querido motorista. Não depende só da gente. Né? Esse é o fator principal, porque a palavra acidente já disse. Ninguém queria, mas acontece. Né? Prefeito, existe também um projeto para a instalação de câmeras, né, nas ruas aí da cidade. Me parece que nesse caso é uma PPA, né? PPP. Uma PPP, uma parceria público-privada, né? Isso. Fala sobre esse projeto. É para ser implantado brevemente? Nessa esteira de pensar Coromandel grande, desenvolvida, eu já participei de alguns congressos de cidades inteligentes e um dos nossos sonhos e objetivos é colocar Coromandel iluminada, toda com lâmpadas de LED e com câmeras de segurança. O que nós fizemos? Tem uma cidade chamada Carmo do Cajuru, depois vocês podem pesquisar, que teve essa PPP aprovada, que é uma parceria público-privada, e lá eles têm uma cidade de 24 mil habitantes e foi premiada na ONU com essa ação, como uma cidade inteligente. Nós aprovamos a PPP na Câmara, que diz o seguinte, Álvaro, que aquilo que chega na prefeitura proveniente
da COSIP, da Contribuição de Iluminação Pública, nós vamos passar isso por uma empresa, não vai ter aumento de imposto, nada disso, só aquilo que chegar na prefeitura será gerido por uma empresa para que ela possa trocar todo o parque tecnológico nosso de iluminação pública e ainda colocar 20 câmeras. Só que isso é um processo licitatório demorado. E aí o que nós vamos fazer? Semana que vem, estamos aqui com o Luiz Rodrigues e a nossa equipe de licitação jurídico, nós vamos para Carmo do Cajuru, ver e aprender o que foi feito lá. Já falei com o prefeito Edson ontem para alinhar um horário para nós. E aí depois nós vamos trazer e fazer esse edital, que vai ser algo marcante. E não é só isso. A nossa ideia é que essa empresa venha, faça essa questão da iluminação, mas ela também produza energia para os prédios públicos do município e aí a gente economize com a nossa energia também. Muito e a bom. gente vai colocar no edital que essa empresa seja também uma empresa de energia solar. Entendeu? Porque aí nós vamos, além de gerar esse benefício para a população, vamos gerar um benefício para a gestão, que é a economia. E aí nós teremos sim uma cidade inteligente, que é um dos objetivos que nós temos dentro do plano de ação que nós constituímos de 40 anos em 4. Essa cidade inteligente é preciso se montar em Coromandel. Prefeito, parece que teve uma polêmica em torno desse projeto, o projeto está parado. Como é que está o andamento disso? Ele demorou um pouco no legislativo, sim, mas agora já foi colocado em votação, já foi aprovado e nós estamos nas tratativas agora da licitação. Aprovou, então. Isso. Bem, vamos falar, tem um outro assunto ainda que eu considero importante, que é essa obra aí no córrego Coromandel, de tratamento de esgoto, né? Tem até o nome técnico de ET, né? Me parece que essa questão que vem se arrastando ao longo de várias administrações deve ser resolvida agora. Sim, e até semana passada tivemos a visita do pessoal do Ministério do Meio Ambiente e também da Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Paranaíba, que foi quem conseguiu o recurso para nós. E eles gostaram muito do que viram. Nós estivemos com ele na nossa ET, na nossa estação de tratamento de esgoto, e é outro presente do centenário para a população de Coromandel. É qualidade de vida, é uma obra que estava parada há mais ou menos 6 anos e nós resgatamos e vamos entregar um esgoto tratado para o nosso município de até 92%. A nossa estimativa é concluir essa obra agora em dezembro. Então será algo também marcante, uma obra realmente que vai marcar história em Coromandel e entra naquele plano que eu gosto de falar dos 40 anos em 4, como que a gente vai falar de uma cidade evoluída, de desenvolvimento sustentável, se eu tenho uma cidade que joga esgoto dentro do córrego. E é isso que nós vamos resolver. E isso implica em saúde pública. É importante que se diga, porque as pessoas, muita gente não entende isso, prefeito. Na verdade, é uma obra do meio ambiente, mas o maior efeito dela é na saúde. Sim. É na saúde das pessoas, que vai evitar doença, que vai evitar uma série de ações e que vai também cuidar e preservar do nosso meio ambiente. Porque o que estava sendo feito era um crime contra a humanidade aqui dentro de Coromandel. Uma ação preventiva de saúde também, né? Bem, prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui, por essas explicações, né? Grande expectativa em torno das comemorações de centenário de Coromandel. Já fiquem os ouvintes da Gerais FM convidados, né, para essa extensa programação e principalmente já para os primeiros eventos no sábado, dia 2 de setembro, e aí já vou aproveitar para convidar aí para o Corofest, né, que nós vamos ter um show na Praça Abel Ferreira com a presença de artistas de Coromandel e de toda a nossa região. Será uma grande festa, se Deus quiser. Contamos com a presença de todos. Prefeito, eu passo a palavra para as considerações finais aí, algo que você queira acrescentar. Lembrando que hoje nós estamos ainda realizando a nossa Semana do Produtor Rural lá no Parque de Exposições, com vários cursos e palestras. A semana que eu homenageei o seu Ideu Goulart, que foi um grande produtor rural, político da nossa cidade, que defendeu tanto o agro, e também um destaque para a nossa iluminação do Parque de Lazer,
que hoje tem sido o local mais frequentado pelo coromandelense, né? É outro grande presente, porque a nossa gestão preocupa com qualidade de vida. E a qualidade de vida está na saúde e nos espaços públicos, que têm sido revitalizados. Então, nós já fizemos a iluminação e até semana que vem, os próximos 15 dias, nós vamos concluir a ponte de travessia para que as pessoas possam fazer ali a sua caminhada em todo o entorno da lagoa. E é um local que hoje o coromandelense abraçou e ama de paixão mesmo. E eu, especialmente, vou lá todo dia. Todo dia a gente quer que evolua alguma coisa lá. Então, é deixar isso para o nosso povo, dizer que nós estamos trabalhando sem parar, com dedicação exclusiva para atender bem a população. Não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, porque os recursos são finitos e as demandas são infinitas. Princípio básico de economia é isso. Mas a nossa gestão se preocupa com as pessoas, que para nós é o maior patrimônio. Muito obrigado, prefeito. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, Priscila, pela participação aqui na nossa entrevista. Matheus, a programação volta aí para você. Muito obrigado aos ouvintes da Gerais FM que nos acompanharam aqui ao longo desta entrevista.